Fala, Enemzeiros de todo o meu Piauí e o Brasil. Turma lá do Prenem, das turmas do grupo do WhatsApp do Prenem da Seduc. A nossa monitoria lá de Geografia, Atualidades e Motivação. O professor Jafé aqui, trazendo análise de questões hoje sobre a crise no Afeganistão. Hoje são questões aí voltadas aí a um tema da atualidade, esse assunto aí sobre a crise no Afeganistão, que vem tomando conta dos meios de comunicações atualmente e que está acontecendo nesse momento, toda essa problemática lá no Afeganistão. Hoje a gente vai trazer análise de questões sobre esse assunto. Já colocamos as questões lá no grupo do WhatsApp e agora vamos fazer aquela análise mais detalhada, bem mais detalhada, para você gabaritar no Enem 2021. Vamos à primeira questão? O texto abaixo é um trecho do discurso do primeiro-ministro britânico Tony Blair, pronunciado quando da declaração de guerra ao regime Talibã. Pronto, você já viu aqui de cara, Enem 2003. Pessoal, esse assunto, ele vai começar o quê? Esse conflito, essa crise, essa problemática, ela veio se arrastando o quê? Desde a invasão da União Soviética ao Afeganistão. Então o Enem está sempre cobrando essa questão lá do Oriente, essas questões do Oriente Médio e esse problema lá com o Talibã lá no Afeganistão. Então vamos voltando aqui à questão. Vamos começar do começo aqui o texto. O texto abaixo é um trecho do discurso do primeiro-ministro britânico Tony Blair, pronunciado quando da declaração de guerra ao regime do Talibã. Essa atrocidade, o atentado de 11 de setembro em Nova York, foi um ataque contra todos nós, contra pessoas de todas e nenhuma religião. Sabemos que a Al-Qaeda ameaça a Europa, incluindo a Grã-Bretanha, e qualquer nação que não compartilhe de seu fanatismo. Olha só, pessoal, eu até que viajei, não fiz aqui a pontuação, mas só começando aqui, olha. Quando o ministro diz o que? Olha, Tony Blair, que era o ministro na época lá na Grã-Bretanha, ele diz o que? Sabemos que a Al-Qaeda ameaça a Europa, incluindo a Grã-Bretanha, e qualquer nação que não compartilhe de seu fanatismo. Foi um ataque à vida e aos meios de vida. As empresas aéreas, o turismo e outras indústrias foram afetadas e a confiança econômica sofreu, afetando empregos e negócios britânicos. Nossa prosperidade e padrão de vida requerem uma resposta aos ataques terroristas. E aí, pessoal, pegando aqui a questão, nesta declaração destacaram-se principalmente os interesses de ordem, o que, pessoal? Era a questão moral, questão militar, jurídica, religiosa, econômica. Se vê, pessoal, nos detalhes, quando ele fala o que? Ataque à vida e aos meios de vida, as empresas aéreas, o turismo, indústria, a confiança econômica, empregos e negócios britânicos. Você vê que a preocupação aqui está mais ligada ao que, pessoal? Na questão diz nenhuma religião. Questão jurídica tem nada a ver, pessoal. Questão moral. Você vê a preocupação aqui, segundo a introdução da questão, com a questão, com a que diz a alternativa que é a questão econômica. Então, pessoal, a alternativa aí, o gabarito correto é a letra E de emoção. Questão econômica. É a primeira questão aí para você. Então, você pode observar, entre os diversos interesses em travar uma guerra no terrorismo no Afeganistão, é possível perceber que o discurso do Tony Blair é o que, pessoal? Por demandas econômicas. Então, esses interesses fica claro quando o primeiro-ministro britânico ele fala o quê? Dos meios de vida, padrão de vida, confiança econômica. Portanto, o gabarito da questão é a alternativa correta. Palmas para você que acertou. Então, vamos lá, pessoal. Segunda questão. As forças rebeldes afegãs, conhecidas como Mujahedin, eram grupos fundamentalistas islâmicos que estavam insatisfeitos com as reformas promovidas pelos comunistas no país. Os mujahedins tiveram amplo apoio dos Estados Unidos, que forneceu armas e treinamentos militares aos rebeldes afegãos. Anos depois, parte desses fundamentalistas fundou
a organização terrorista como? Pessoal, é por isso que alguns discursos você vai ouvir que alguém dizer quem criou esse grupo terrorista do Talibã hoje foi os Estados Unidos. Por quê? O que é que acontece? Vamos pegar o contexto histórico. A União Soviética invadiu o Afeganistão ali em 1979. Os Estados Unidos estão ali travando uma guerra fria. O que é que os Estados Unidos vai fazer? Apoiar o grupo Mujahedin, os rebeldes. Então, esses rebeldes vão ser apoiados e ter todo o apoio dos Estados Unidos para expulsar os comunistas, o pessoal da União Soviética. Portanto, pessoal, o que é que vai acontecer? 1991, com o fim da União Soviética, e aí vai surgir o que, pessoal? Os Talibã. Então, pessoal, o que é o grupo Talibã? São pessoas, soldados aí, pessoas que vieram dos Mujahedin. Então são rebeldes. Agora, lembrando que nem todos os rebeldes do Mujahedin foram para o Talibã. Então, aí vai acontecer o que, pessoal? Essa transição, eles vão formar esse grupo Talibã. E esse Talibã, muitas pessoas eram o que? Do grupo Mujahedin. Então o Talibã, com o fim da União Soviética, vai conquistar o poder lá no Afeganistão. E vai ficar ali o que, pessoal? Até 2001. Até 2001. De 1995 até 2001. Os Estados Unidos vai invadir aí o Afeganistão por conta dos atentados de 11 de setembro de 2001. E aí vai formar um governo de coalizão ali na parte do Afeganistão e vai durar até os dias atuais, que está saindo agora. Então, pessoal, eu já dei a resposta aqui, olha, a alternativa correta é letra D. Então, anos depois, parte desse fundamentalista fundou o quê? Uma organização terrorista como o Talibã. E o grupo vai se acabar ali e alguns fundamentalistas vão formar o Talibã, que é um grupo terrorista. Então, letra E é a questão correta. Terceira questão, pessoal, Enem 2015. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar que a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra do Afeganistão. Veja só, pessoal, a gente vai trazer o texto dessa garotinha de 7 anos, cujo pai era piloto lá da guerra do Afeganistão. Então, vamos ver, e essa vai falar da questão do choque das civilizações, olha. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-la morrer, a sacrificá-lo por seu país. Bora pegar em detalhe a questão, pessoal, olha. É uma carta de uma menina americana de 7 anos, que ela escreveu, embora amasse muito seu pai, estava pronto a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Isso. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe maometana pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Agora, aqui a gente já vai pegar a parte de uma menina que lutava pelo seu pai, pelo Talibã. Pegando aqui o contexto, né? Não é necessário pensar muito sobre quanto teria sido a nossa reação. Então, pessoal, pegando o texto aí, olha. A situação imaginária proposta pelo autor explícita o desabafo cultural de... Questão do Enem 2003. O que é que a gente pode analisar aí, trazer como o gabarito da questão correta? Essa questão do Enem 2015. Então, o que é que diz o enunciado da questão, pessoal? Hein? O que é que a gente pode trazer aí?
É a letra A, prática da diplomacia, tem tudo a ver com esses discursos? Hein, pessoal? Porque aqui tu tem, de um lado, tem aí a mensagem da menina americana, de um pai americano. E olha o que diz aqui, ó. O texto diz: vamos conduzir uma experiência mental simples, imaginar uma menina árabe, maometana, praticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. O que é que a gente tem aí, pessoal? Conquista da autodeterminação, não tem nada a ver. Universalização do progresso, expansão da democracia. Pessoal, é a letra B, exercício da alteridade. O que é alteridade, pessoal? Então, o que é alteridade, pessoal? Então aí, alteridade constitui o quê? Estado ou qualidade que constitui através de relações de contraste e de diferença. Então aí é a letra B, alteridade. Então, pessoal, o enunciado da questão, ela exige que o candidato identifique qual desafio está presente no exercício aí de imaginar uma menina dizendo que estaria pronta para ver seu pai morrendo no Talibã. E aí vem o que, pessoal? Para conseguir imaginar tal situação e suas consequências, é necessário exercitar o que? A alteridade. Então, esse é um conceito muito utilizado pela antropologia. Então, os estudiosos da área propõem o exercício de estranhar o familiar, de familiarizar com o quê? Com o estranho. Então, essa habilidade representa o quê? Um grande desafio cultural, questões de choque de cultura, pessoal. Lá no começo da questão não fala choque de cultura? Então, isso porque exige o quê? Questionamentos, aquilo que é considerado normal. Então, aí a gente tem o quê, pessoal? Uma mesma situação em diferentes locais com autores diversos. Portanto, é a letra B, exercício da alteridade. Então, esse é o gabarito da questão correta. E aí, pessoal, parabéns a você que acertou as 3 questões. Se não acertou as 3, continue praticando os nossos exercícios, as nossas questões, treinando os simulados, porque isso vai ajudar e vai fazer muita diferença na sua prova do Enem. E dizer, não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Vamos à luta, porque a vaga é sua. Um abraço do professor Jafé Vera.